Olá, você que acompanha o curso de transformadores do canal Elétrica em Vídeos. Chegamos aqui a mais uma aula. A aula de hoje é continuidade da aula anterior, no qual nós vimos os ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Lá na aula anterior, nós vimos a teoria de como são feitos esses ensaios e também vimos como encontrar os parâmetros do modelo transformador com base nos resultados obtidos naqueles ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Na aula de hoje, nós vamos fazer um exercício resolvido, ou seja, vou me dedicar a exercitar aquele conteúdo da aula anterior. Eu quero te lembrar que na aula que vem eu vou tratar sobre a eficiência de transformadores e também será pré-requisito que você tenha entendido os ensaios de curto-circuito e circuito aberto para que consiga entender a próxima aula também. Vamos ao nosso exercício resolvido para encontrar os parâmetros do modelo transformador. Aqui eu tenho um enunciado. Os ensaios de curto-circuito, CC aqui para a gente é curto-circuito e circuito aberto, CA para nós aqui é circuito aberto. Portanto, os ensaios de curto-circuito e circuito aberto em um trafo de 380 volts para 660 volts de 30 kVA e 60 Hz resultaram nos seguintes dados. E os dados estão aqui tabelados. O lado no qual os instrumentos estão postos são os lados de alta tensão e baixa tensão. Alta tensão no caso do ensaio de curto-circuito e baixa tensão no caso do ensaio de circuito aberto. Foram medidas as potências ativa, a corrente e a tensão, o modo da corrente, o modo da tensão, nos dois ensaios. No ensaio de curto-circuito com os instrumentos no lado de alta tensão, foram medidos os valores de 370 watts de potência ativa, 45,4 amperes de corrente e tensão de 20 volts, enquanto que o ensaio de circuito aberto, no qual os instrumentos estavam no lado de baixa tensão, foram medidas a potência de 170 watts, potência ativa, corrente de 2,1 amperes e tensão de 379 volts. Aí vem um porém. A gente precisa ter em mente como são feitos os ensaios. Já vimos a teoria antes, por isso não vou ficar repetindo aqui detalhes. Mas nós sabemos que o ensaio de circuito aberto, a gente coloca num dos lados a tensão nominal. A tensão nominal transformador, no lado de baixo, é 380. No teste, o cidadão conseguiu lá 379, porque os equipamentos não eram precisos. A corrente no ensaio de curto-circuito tem que ser a corrente nominal, no lado no qual você coloca os instrumentos. Então, você vai encontrar um valor que vai ser um pouquinho diferente de 45,4, mas foi esse o valor que o cidadão conseguiu na hora do ensaio. Está bem próximo, portanto, são valores válidos. Vamos seguir adiante. Determine os parâmetros do modelo referidos ao lado de alta tensão. Muito relevante que se diga o lado no qual você quer os parâmetros. Afinal de contas, se você não coloca todos os parâmetros num único lado, os parâmetros um conjunto em relação a um lado transformador, o lado de alta, e outros parâmetros relativos ao lado de baixa, acabam não tendo quase nenhuma utilidade. Vamos resolver isso aí. Vamos resolver essa questão. Primeiramente, vamos aqui em vermelho solucionar a questão do ensaio de curto-circuito. O que é que a gente consegue com o ensaio de curto-circuito? A gente consegue a resistência equivalente. Como no ensaio de curto-circuito, os instrumentos estão no lado de alta e, portanto, todas as medidas são do lado de alta, os parâmetros que nós vamos encontrar já estão referidos ao lado de alta, como foi solicitado. Então, eu vou botar aqui o REC. Obtido o REC equivalente já é em relação ao lado de alta tensão. Vai ser a potência de curto-circuito, que foi medida no lado de alta tensão, sobre a corrente de curto-circuito, que também foi medida no lado de alta tensão, ao quadrado. Aqui a gente substitui a potência que foi 370 e a corrente 45,4. Aqui, 45,4 ao quadrado. O resultado disso vai ser 0,1795 ohms. Joia? Agora vamos para o outro parâmetro que a gente consegue do ensaio de curto-circuito, a reatância equivalente, já referido ao lado de alta tensão também. Ela é dada por a tensão medida no lado de alta tensão, a tensão de curto-circuito, vezes a corrente ao quadrado, menos a potência, tudo foi medido em relação ao lado de alta, sobre
a corrente de curto, que já foi do lado de alta, ao quadrado. Agora a gente só precisa substituir os valores. A tensão necessária quando você curto-circuita no lado transformador é bem baixa. No lado de alta tensão, que tem valor nominal de 660, ou seja, um valor bem pequeno, algo em torno de 3% nesse caso específico. Não precisa decorar 3% não, porque cada transformador tem o seu valor. Então, aqui é 20 vezes 45,4 ao quadrado, opa, aqui faltou o quadrado, ó, menos 370 ao quadrado, tudo isso sobre 45,4 ao quadrado. Só dá um pouquinho mais de espaço. O x equivalente, referido já ao lado de alta tensão, vai ser igual a 0,4757 ohms. Faça a conta, substitui os valores e você vai encontrar isso aí. Beleza, já fiz a solução para o caso do ensaio de curto-circuito. Este valor aqui, na verdade, é um valor de 0,44023. Essa é uma correção que eu fiz no vídeo, então se eu passar por aqui e você encontrar novamente um valor de 0,47 alguma coisa, saiba que na verdade o valor verdadeiro é este aqui, ao fazer esta conta. Circuito aberto. Eu consigo agora os parâmetros relativos ao ramo de excitação. O primeiro, as perdas, ou melhor, a resistência que representa as perdas no núcleo. Como o ensaio de circuito aberto foi feito, note, circuito aberto, com os instrumentos do lado de baixa tensão, os parâmetros que eu vier encontrar desse ensaio já estão referidos ao lado de baixo. Eu preciso referi-los ao lado de alta, afinal de contas foi isso que solicitou a questão. A questão pediu os parâmetros todos referidos ao lado de alta. Eu vou encontrá-los agora referidos ao lado de baixa tensão. Vou lá. Baixa tensão vai ser igual a tensão no ensaio de circuito aberto, que está no lado de baixa. Vou colocar aqui o baixa para a gente ficar se lembrando. A potência de circuito aberto, que está aqui no lado de baixa tensão, que deu 379, foi o valor que se conseguiu, e a potência 170. É isso aqui que a tabela diz, ó. 170, o 2,1 que a gente vai usar daqui a pouco, e 379 a tensão. Vamos seguir aqui o valor disso, a resposta, 844,95 ohms. Vamos seguir adiante. O que mais eu consigo no ensaio, após fazer o ensaio de circuito aberto? O XM, que já vai estar, ou melhor, que estará referido ao lado de baixa, e vale V CAM lado de baixa tensão ao quadrado sobre um monte de coisa aqui, ó, sobre raiz quadrada da tensão, lado de baixo a tensão obtida no ensaio, a corrente no ensaio, aquele 2,1 que a gente viu há pouco, ao quadrado, menos a potência ativa medida no ensaio de circuito aberto, que está referido ao lado de baixa tensão. Aí eu venho aqui e substituo os valores. 379 ao quadrado sobre raiz quadrada, deixa eu colocar aqui um espaçozinho, ou melhor, eu vou diminuir um pouquinho, que fica mais interessante, sobre aqui 379 vezes 2,1, tudo isso ao quadrado, menos a potência que a gente viu que é 170, 170 ao quadrado. Assim, a gente sabe que a reatância de magnetização referida ao lado de baixa resultará em 184,74 ohms. Aí vem a questão. Precisamos fazer a reflexão desses parâmetros
que estão no lado de baixa tensão para o lado de alta para cumprir o objetivo do enunciado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é botar em mente que, neste caso específico, eu tenho a baixa tensão com os equipamentos, então ele é o primário, e a alta tensão é quem está com o circuito aberto. Então eu devo fazer a reflexão dos parâmetros que estão no lado de baixa para o lado de alta. Eu devo encontrar essa relação de transformação e os parâmetros devem ser divididos por A ao quadrado. Note que essa relação é a relação para esse teste, então do lado de baixo para o lado de alta. Se fosse o contrário, se ele pedisse todos os parâmetros relativos ao lado de baixa, significa dizer que eram esses aqui do ensaio de curto que teriam de ser refletidos. E a relação de transformação seria outra. Afinal de contas, lá é o caso oposto a esse aqui. Lá, a alta tensão é que tem os instrumentos. Vamos seguir adiante aqui com nossos cálculos. Quem é esse A especificamente? Tensão do lado de baixa, 380, sobre a tensão no lado de alta, 660. Portanto, vai dar 0,5758. O A ao quadrado, já para facilitar a nossa vida, resultará em 0,3315. Tenho de pegar, portanto, esses parâmetros com esses valores, 844,95, 184,74, e dividir por A ao quadrado para encontrá-los referidos ao lado de alta tensão. Farei isso. Então, o R, que representa a resistência, que representa as perdas no núcleo referido ao lado de alta tensão, vai ser o valor encontrado referido ao lado de baixa sobre A ao quadrado. O R foi 844,95 dividido pelo A ao quadrado que a gente acabou de encontrar, 3315. Resulta em 2.548,9 ohms. Faço o mesmo com o XM, a reatância de magnetização que eu quero colocar no lado de alta. Ela referida ao lado de baixa, a gente já encontrou. Ela valia 184,74. 184,74. Dividido por A ao quadrado, 0,3315. Portanto, resultará em 557,29. Ótimo, dá vontade de dizer que terminou, afinal de contas temos tudo referido ao lado de alta, mas o modelo mesmo, ele exige um pouco mais de elaboração, não é isso? Aqui eu tenho o modelo do transformador e eu preciso colocar, para dar uma resposta, aquela resposta elegante, os parâmetros aqui. Olhem só, aqui a tensão do lado de alta e aqui vai ser a tensão do lado de baixa, linha referida ao lado de alta. O linha para indicar exatamente que foi referido. Aqui eu tenho o XC do lado de alta, que acabamos de encontrar. Olha só, nós fizemos aqui, ó. Nós temos ele aqui em vermelho, pronto. A resistência que representa as perdas no núcleo tem esse valor, 2.548,9. E a reatância de magnetização, que representa exatamente a necessidade de campo magnético para criar fluxo, vale 555,29. Vou colocar esses valores aqui no modelo, para dar uma resposta elegante, de uma pessoa que entende do assunto e que, obviamente, cria documentos para que outra pessoa consiga entender. Então, vou colocar aqui, ó, 2.540. Opa, ficou um pouco feia. 2.548,9 ohms. E aqui, 557,29 ohms. Colocar o J não é por sua conta, desde que você saiba que nas operações matemáticas você tem de colocar. Aí vem a questão, nós achamos o R equivalente, não achamos o R do lado de alta e o R do lado de baixa referido ao lado de alta. Mas a gente já viu também no próprio ensaio, na aula anterior, que quando a gente encontra
os parâmetros referidos a um lado, quando a gente coloca no modelo, a gente deve dividir metade do valor para cada um. Afinal de contas, as perdas em cada um dos lados do transformador serão mais ou menos as mesmas. Num tem maior corrente, mas a resistência é menor, no outro tem menor corrente, mas a resistência é maior. No fim das contas, o R ao quadrado de um lado e o R ao quadrado do outro lado do transformador acabam sendo idênticos, ou seja, as perdas são mais ou menos iguais no lado de alta e no lado de baixa. Por isso, a gente pode fazer isso aí. Então, tenho de colocar os parâmetros referidos ao lado de alta divididos por 2. Quais são os parâmetros? R equivalente 0,1795 dividido por 2. Quando você dividir por 2, você vai encontrar 0,08975. Vou colocar já esse valor aqui dividido por 2 em cada um dos lados. Então, aqui eu tenho 0,0897 ohms. 0,875. Vou colocar uma casa a mais aqui, ó, que eu já tinha calculado. Aqui, ó, a mesma coisa. 0,08975 ohms. Para a reatância de curto-circuito, a gente pega o valor que a gente encontrou referido ao lado de alta e faz a divisão do valor equivalente da soma e faz a divisão por 2. É assim que a gente faz o do modelo. Então, a gente tem aqui 0,4023. Dividindo esse valor por 2, a gente encontra 0,2015 ohms. Aqui também é o mesmo valor, 20115 ohms. Quero lembrar que esse modelo é referido ao lado de alta tensão do transformador, ou seja, quando você aplica uma tensão aqui, ó, neste lado de alta, você encontra a tensão do lado de baixa referido ao lado de alta tensão. Se você precisar da tensão de baixa no seu circuito natural, que é o circuito de baixa, você deve fazer a reflexão desse valor de tensão também. Obviamente, esse modelo foi pedido em relação ao lado de alta, mas a gente poderia encontrá-lo todo referido ao lado de baixa, desde que a gente fizesse as devidas transferências das reatâncias, resistências e também das tensões e correntes, caso elas estivessem aqui. Aguardo você então na próxima aula, dando continuidade ao nosso curso de transformadores.